Fala galera, eu sou o Paulo. Esse daqui do meu lado é o Victor, é outro participante agora. Ele não tá nesse momento aqui, ele saiu, mas comecei um vídeo aqui para trazer. Sejam bem-vindos a Future Squad. Aí tá vendo aí, tá, né? Future Squad. Aqui na Escoco Mod, que adiciona armaduras do futuro, coisa robótica desse trem. E nós vamos começar aqui esse videozão que tá muito top pra vocês, viu? Na nova série vai ter 3 participantes essa. Em outra, uma NPC teve 2 participantes. Essa daqui vai ter 3 que vai entrar daqui a pouquinho, viu galera? Já volto com vocês. Já volto com vocês quando o outro participante entrar, viu? Valeu!